Programa Papo de Mulher, com Dina Bispo. Estamos de volta com Papo de Mulher. Estamos aqui com a doutora Gleise Franco. Ela vai falar para nós sobre a novidade no mercado, que é um tratamento para depressão, que é o EMT. Doutora, seja bem-vinda. E responda logo para nós o que é EMT. Tina, EMT é estimulação magnética transcraniana. É um método de neuromodulação, um método através do qual nós estimulamos o cérebro com o objetivo de tratar diversos problemas, né? No Brasil, foi aprovado pelo Conselho de Medicina o tratamento para depressão, vários tipos de depressão. Depressão unipolar, depressões graves, depressões resistentes, depressões em pessoas que não toleram medicação. Mas isso aí é um tratamento de choque? Não. A estimulação magnética transcraniana, ela é feita em consultório, ela é feita com a pessoa sentada numa cadeira, como pode ser nessa poltrona, pode ser onde você está sentada. A gente repousa uma bobina, que é um instrumento que eu seguro como médica ou qualquer outro colega médico aplica. É isso aqui? Dá para ver? É isso aqui? Isso. Dá para ver aí? Dá para pegar? Esse é um modelo de bobina. Você coloca uma touca, como uma touca de natação mesmo, com essa touca a gente faz uma marcação, faz uns desenhos, toma umas medidas, pega uns parâmetros que variam de paciente para paciente, e quando a gente encontra um determinado ponto, que no caso da depressão na região pré-frontal, mais ou menos por aqui, de um lado ou de outro da cabeça, a gente então coloca na máquina outros parâmetros, faz alguns ajustes para aquela pessoa e o aparelho passa a emitir alguns pulsos, pulsos magnéticos. Os pulsos magnéticos, para que você possa entender e para que as pessoas que estão em casa também tenham ideia, pulsos magnéticos são como o que a gente vê na ressonância magnética. Quando a gente entra no aparelho de ressonância magnética, aquele barulho, aquilo ali são pulsos magnéticos. Só que na ressonância o barulho é muito alto, na estimulação magnética não. Como a bobina, como a que você mostrou aí, é uma bobina que você segura com a mão, que a gente segura com a mão, é algo portátil, comparado ao da ressonância, que é aquele aparelho imenso que tem que ocupar uma sala inteira. O da bobina, ele é bem menor, mas gera um campo magnético grande o suficiente para conseguir atravessar a calota craniana, atravessar o osso, e penetrar alguns centímetros no córtex cerebral. E esse impulso faz com que algumas substâncias lá dentro dos neurônios de algumas regiões do cérebro sejam produzidas como os medicamentos fazem. Mas isso aí trata, eu estou vendo aqui, que trata a depressão, seja a depressão unipolar ou bipolar. Como é que acontece isso? Então, tanto pacientes que são apenas deprimidos, pacientes que só têm a depressão, como pacientes que são bipolares, que têm quadros de depressão, ou quadros que oscilam entre períodos de depressão grave ou períodos de euforia na fase de depressão, podem ser tratados também. Como pacientes que estão deprimidos, mas estão gestantes, podem ser tratados também, porque nos últimos anos as interações medicamentosas e os estudos sobre medicação e teratogenicidade, quer dizer, o mal que algumas medicações podem fazer durante a gestação, tem mostrado que o uso de antidepressivo na gravidez está cada vez mais difícil de ser feito. Por outro lado, estudos também mostram que a mãe deprimida implica em crescimento fetal inferior ao esperado, a criança vai crescer menos do que o esperado dentro do útero. E também na fase do pós-parto, que a mãe precisa ou deseja amamentar, e aí como é que vai amamentar tomando antidepressivo? Então,
é uma fase que a gente pode usar também a estimulação magnética. Essa depressão pós-parto também? Também na depressão pós-parto. Ele estimula. E com essa estimulação, ela deixa de tomar o medicamento? É possível deixar de tomar o medicamento ou é possível fazer também em uso da medicação. Sim. Depende, tá certo? Depende de caso a caso. No início se dizia que, quando começou a fazer estimulação magnética, que não tem que deixar a medicação de qualquer sorte. De qualquer modo, tem que tirar a medicação. Agora não, agora a gente faz com algumas medicações, é possível fazer, com outras não, né, com outras ainda não, mas com vários antidepressivos é possível associar a estimulação magnética também. Então, pessoas que já não respondem a medicações antidepressivas, têm dificuldade em responder a medicações antidepressivas, a gente associando a estimulação magnética pode conseguir uma resposta melhor ou mais rápida. E quais são as pessoas que não podem fazer esse tratamento? Pessoas que usam marca-passo ou que têm implantes metálicos na cabeça. Né? Então, clipe de aneurisma, fizeram a cirurgia e colocaram uma peça metálica na cabeça. E pessoas que têm marca-passo no coração. Né? Essas pessoas não podem fazer estimulação. E o efeito que a pessoa sente quando está fazendo isso aí? Como é? Durante a hora da estimulação magnética, a pessoa não sente nada, só é aquela sensação de que tem alguma coisa batendo na cabeça, ainda que não tenha, a bobina é lisa. O que ela sente bater é o campo magnético mesmo. Né? Então a pessoa fica sentada, alguns pacientes, não nas primeiras sessões, mas durante as sessões seguintes, alguns pacientes chegam até a relaxar e dormir, mas sente como alguma coisa batendo na cabeça suavemente, alguns mais intensamente, depende do nível de estímulo que a gente aplica. Um pouco de incômodo às vezes no pescoço nas primeiras sessões pela posição que a gente coloca, a cabeça mais virada ou menos para aplicar o estímulo, né? Geralmente só isso. Certo. E a pessoa que está assistindo o programa agora, que está interessado em fazer esse tratamento, qual é o procedimento que ela deve tomar? É preciso que, se a pessoa já tem psiquiatra, que peça um relatório ao seu psiquiatra da sua doença, das medicações que já tomou e recorra a um local que faça estimulação magnética, portando esse relatório, ou que quem está deprimido recorra a um local que faça estimulação magnética. Mas a senhora você, né, que é jovem, é psiquiatra, Sou. Né? Infância, adolescência, eu sou psiquiatra, geral. Eu tenho título de especialista em psiquiatria geral e em psiquiatria da infância e adolescência. Certo. Então, a gente falando em depressão, vamos a ter que esse procedimento, né, para depressão, né? Isso. É para curar a depressão, para aliviar, A estimulação magnética, assim como todos os tratamentos empregados na depressão, elas têm o objetivo de provocar remissão de sintomas, quer dizer, a cessação dos sintomas, certo. O fim dos sintomas. E seja o que o paciente vier a procurar, seja estimulação magnética, seja o tratamento em psiquiatria clínica, seja psicoterapia, o que for, o paciente não deve, em momento nenhum, se contentar apenas com a melhora de sintomas, mas com a remissão de sintomas. Porque é possível, na maior parte dos casos, provocar a remissão de sintomas. Quer dizer, o paciente voltar a um estado de ânimo que ele tinha antes. Certo? Aquela condição que ele tinha antes de ser aquela pessoa apta a fazer o que ele desejava, do modo como ele desejava, sentir a vida do modo como ele sentia antes. Certo. Com a mesma cor, com a mesma energia de antes. Então, a estimulação magnética entra nesse cortejo de opções de tratamento para a depressão, que não se propõe apenas ao alívio, mas a remissão, a provocar a remissão de sintomas. A única pessoa, né, a única clínica, eu não sei, médica, que faz esse tratamento é lá com vocês? Ou tem outras? Bom, particularmente, eu sei a meu respeito aqui no estado. Né? Certo. Tem quanto tempo que você trabalha
com esse método? Bom, o Aqui tempo em está passando Sergipe. rápido, né? A gente perde um pouquinho a noção. Eu acho que tem cerca de... deve estar fazendo no segundo semestre, eu acho que vai fazer 2 anos. Olha só, No tem segundo muito semestre. tempo. Deve E ter 1 ano e meio, mais ou Você menos. tem algum caso assim especial, alguma pessoa que chegou lá, que estava com um problema sério, foi curada? Tem alguma exemplo? Nós temos tido resultados muito interessantes de pessoas assim que a gente conseguiu, seja com ou sem a ajuda da medicação, mais a estimulação magnética, que a gente conseguiu provocar uma mudança de vida, a retomada da vida daquela pessoa que já há anos estava numa condição de desesperança, de sofrimento, e que com a qual eu acho que ninguém deve estar conformado. É verdade. A depressão, hoje está muito comum se falar em depressão. Mas aí eu vim perguntar, será que as pessoas não confundem depressão com tristeza, com uma profunda, né, tristeza? E começa a sentir, porque é fácil a gente olhar para a pessoa, né, a pessoa está passando qualquer dificuldade, problemas financeiros, e está falando que está em depressão. É isso mesmo ou tem um alarde? Tem 3 coisas aí, né? A primeira, tem a questão de que quando qualquer termo médico entra na mídia, as pessoas começam a usá-lo desmedidamente. Então, você está meio bipolar. Fulano é bipolar, Beltrano é bipolar, porque a última agora é bipolar. Então, nas redes sociais você vê muito, né? Esses comentários, essa palavra, esse termo sendo usado desmedidamente, quando é um termo técnico que tem uma aplicação técnica e deveria ter um uso restrito. Então, tem às vezes o excesso, pessoas que não estão deprimidas, estão apenas tristes, estão apenas entediadas, estão apenas eventualmente ociosas. Tem mesmo. Pessoas que às vezes têm um vazio porque não tem uma meta, porque infelizmente estão vivendo uma vida só vazia de consumo, de falta de foco. Não tem o que defender, não tem uma causa, não tem uma meta, não tem uma perspectiva, nem sabe, na verdade, que lugar estão ocupando no planeta. É verdade. Né? Mas tem outro lado. Tem gente que agora diz que está deprimido, mas não é depressão, é ansiedade. Às vezes diz que é depressão, mas não é depressão, é outra doença, é esquizofrenia, ou bipolar. E qual é a diferença da depressão? Tem as diferenças assim, se a gente for citar a diferença entre depressão, esquizofrenia, bipolar, ansiedade, vamos precisar de muito tempo. Né? Mas a grande questão de por que as pessoas fazem isso é porque, como o termo depressão foi desestigmatizado, é bacana eu te falar que eu tô com depressão, mas vai ficar super mal para o pessoal de casa se eu disser que eu tô com esquizofrenia. É verdade. Ninguém vai querer falar comigo. Entendeu? Então, e a terceira razão é que realmente existe um boom, que é mundial, em relação à depressão. Se estima, a Organização Mundial de Saúde estima que em 2030 vai ser a doença que mais afligirá a população mundial. Em 2020 vai ser a segunda causa de incapacidade. Olha. Então, realmente existe um boom. E olhe que o nosso país, como pela Organização Mundial de Saúde, ainda é considerado um país pobre, ainda que lidere o ranking dos países pobres, ele ainda tem uma estatística ruim, né? Então, tem muita gente ainda não diagnosticada. Aí, o subdiagnóstico ainda é muito grande. Aí eu queria saber se existe, por exemplo, alguma pesquisa ou se é fato que a mulher é mais depressiva ou tem tendência de ser mais depressiva do que o homem.
Na verdade, em relação à depressão, o número de casos entre mulheres é o dobro, a relação é de 2 para 1. Então, realmente, o número de casos é maior entre mulheres. Oi? Os hormônios são então, os vilões? Tem a questão hormonal, que é bastante importante. Por exemplo, a questão da depressão pós-parto e a depressão durante a gestação. A depressão pós-parto, ela está implicada especificamente na questão hormonal. A depressão durante a gestação nem tem a questão hormonal envolvida, mas às vezes a pessoa já tem uma recorrência. Agora, a depressão pós-parto, aquela queda súbita dos níveis hormonais, ela muitas vezes desencadeia o primeiro episódio de depressão. Então, os níveis, os hormônios, o fato da gente ter um ciclo, né, e não uma certa estabilidade hormonal, nos favorece. Olha só. O fato da gente ser multitarefa também e da gente estar sendo cada vez mais exigida como tal, né, e não reconhecida, mas exigida como tal, tem pesado em relação ao funcionamento social, ao nosso funcionamento social. Muito bem. Você já falou muito bem aí, muito bonito, mas eu quero ainda lhe pedir para deixar uma palavra de conforto para a mulher que está em casa, talvez sofrendo deste problema e que precisa agora de uma palavra de conforto ao coração dela. A gente veio para o mundo para ser feliz, a gente não veio para o mundo para ficar mais ou menos, eu estou mais ou menos bem, eu estou mais ou menos com energia, eu estou mais ou menos dormindo mais ou menos, eu estou comendo mais ou menos, eu estou mais ou menos animada, eu estou sendo mais ou menos eu. A gente não veio para o mundo para isso. A gente veio para o mundo para ser quem a gente é. E tratar a depressão não vai mudar quem você é, só vai deixar você exatamente como você pode ser. Muito bem, estivemos aqui com a doutora Gleise Franco, ela que é psiquiatra, que trata de forma geral o adulto, a criança, o adolescente. Então você, mulher, não espere ficar doente, não espere tornar crônico a sua depressão, procure ajuda. E você que está aí do outro lado, não sai daí não, que o Papo de Mulher vai a um breve intervalo, voltaremos daqui a pouco com mais Papo de Mulher para você.